Oi, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre a cibercultura. Então, continuando o que a gente já tinha conversado na aula anterior sobre essa influência das tecnologias na sociedade, sobre essa presença, né, que o tempo todo nós temos acesso a essas tecnologias e com isso o modo de viver das pessoas ele também é transformado. Então, o que nós temos hoje é a cibercultura, essa cultura cibernética dos computadores, dos equipamentos conectados na internet. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos e sobre as características dessa cibercultura e também da evolução da internet até chegar nos dias de hoje e como isso também pode auxiliar na educação. Então, a palavra cibercultura, ela vem do inglês cyberculture e ela tem a origem dela na junção de outras duas palavras, cibernética e cultura. Então, o que seria essa cibernética? A internet, as máquinas, o mundo virtual, né? Tem até aquele filme O Homem Cibernético, né? Que era um robô, né? Então, a cibernética. Em português a gente não fala cyber, né? Cyber é inglês, então a gente usa em português ciber, mas a cultura é o modo de viver das pessoas, o modo de viver de um povo. Então, uma cultura cibernética, onde há essa interação entre os seres humanos e as máquinas, mais especificamente os computadores e mais recentemente os celulares também. Então, a cibercultura seria essa cultura das máquinas. E claro, em relação com os seres humanos, não é? E nós temos aqui uma definição também de alguns autores que eu utilizo. Vocês vão ver que sempre vou estar citando esses autores que são referências nessa área. Um exemplo é o André Lemos, e ele fala que a cibercultura é, antes de tudo, uma cultura contemporânea. Ela só foi possível a partir da sofisticação dos computadores e da criação da internet. Ela só é possível mais recentemente, a partir da década de 1980, houve essa expansão na internet comercial até os dias de hoje. E ela é resultado da convergência entre a sociedade contemporânea e as tecnologias microeletrônicas digitais baseadas no ciberespaço. Então, essas tecnologias de informação e comunicação que se dão dentro da rede, dentro desse ciberespaço. Segundo Pierre Levy, que é outro autor também, que ele tem um livro, inclusive tem vários livros, mas tem um livro dele que se chama Cibercultura. E ele é um filósofo que faz toda uma análise dessa cultura contemporânea, das transformações da sociedade a partir dessa influência da internet na vida das pessoas. E ele fala que a cibercultura é o conjunto de técnicas, tanto materiais quanto intelectuais. Então, não é só formada por equipamentos, tá? Práticas, atitudes, campos de pensamento, valores, tudo isso que se dá juntamente com o crescimento do ciberespaço. Então, tudo o que ocorre, né, todas as formas de interação, todas as práticas que se desenvolvem no campo do mundo virtual, que é o ciberespaço, ele compõe essa cibercultura. Então, nós podemos dizer que nós temos essa sociedade onde nós estamos habitando o mundo físico, mas nós também habitamos o mundo virtual. Inclusive, hoje eu acho que eu, por exemplo, eu habito mais o virtual do que o real, porque o meu trabalho, várias coisas que eu tenho, comunicação com as pessoas se dá por meio desse mundo virtual. Então, nós não habitamos mais somente o mundo físico, mas nós estamos nessas duas realidades aí do mundo físico e virtual. E o ciberespaço ele é composto pelas redes, né? A internet, os computadores estão conectados em rede e por meio dessa conexão desses computadores, celulares, etc., nós podemos nos comunicar com outras pessoas e isso tudo ocorre nesse mundo virtual. Então nós temos que usar um equipamento, né? Um celular, um computador, um tablet para a gente acessar a internet e acessar esse mundo virtual. Então, no ciberespaço é onde se dá essa vida cibercultural e é uma vida muitas vezes diferente da nossa vida física.
Observa o Instagram, todo mundo é rico, magro, bonito, não é? E é uma vida diferente, é uma vida ali naquele espaço, naquela rede social. Aí você vai numa outra rede social, com outro perfil, você tem um outro. Então tem pessoas que dependendo da rede social, eles têm uma personalidade. Então isso ocorre no mundo virtual. Se você encontra a pessoa na rua, ela não tem nada a ver com aquela imagem que ela representa na rede social ou na internet. Então, esse ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Então, é um mundo que está em constante expansão. Quanto mais tiver computadores e aparelhos conectados, mais nós temos esse ciberespaço. Essa interação que ocorria mais especificamente no mundo físico, nós comunicamos com as pessoas por cartas, por bilhetes, às vezes até por um telefonema. Hoje ela ocorre nesse mundo virtual. O telefone antes não era conectado à internet, hoje você tem o telefone que você conversa com alguém pelo WhatsApp, uma ligação, por exemplo, pela internet. Então a interação que ocorria especificamente no mundo físico passou a ocorrer nesse ciberespaço. E aí ocorreu a criação dessa nova cultura, essa cibercultura. Sempre vou usar em português, tá? Vocês podem usar cyber, mas eu sempre vou falar em português, que é o modo correto de falar. Atualmente, o ciberespaço é visto como um novo território. É um novo mundo, né? Diferente do nosso mundo físico, é um mundo virtual que você pode. Observe hoje, quando você acessa a internet, você tem ali uma. Eu até falo que você ter acesso à internet, você tem uma janela para o mundo, onde você tem acesso a conhecimento, a diversão, a contato com outras pessoas. E infelizmente algumas pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Mas nós no Brasil já temos leis específicas que regulam a nossa vida na internet. O Marco Civil da Internet, por exemplo. Agora nós temos mais recentemente esse aprimoramento da Lei de Proteção de Dados, das condutas que nós devemos ter nas redes sociais, a usar, né? O YouTube ele mudou a configuração também, as suas normas, né, para não expor pessoas, crianças. Então, antes tinha essa ideia que a internet era terra de ninguém, só que hoje a gente percebe que não. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca no nosso mundo virtual, principalmente coisas que as pessoas tenham acesso, porque isso aí pode causar problemas caso a gente coloque, cometa algum crime ou faça alguma coisa que possa prejudicar outras pessoas. E nós podemos também pensar que essa cibercultura ela é sinônimo de cultura digital. Então, cultura digital e cibercultura podem se referir à mesma coisa. Então, algumas pessoas não usam a expressão cibercultura. E essa cultura, né, que foi mais aprimorada a partir da década de 1970 pelo surgimento da microinformática, onde nós temos os microcomputadores, que não eram tão micros assim, aqueles computadores, aquelas caixas gigantes, mas eram computadores pequenos. Se a gente pega aquele filme, O Jogo da Imitação, que mostra o primeiro computador, ele era gigantesco, né? Era uma sala enorme, né? Com a máquina gigantesca, né? E depois a gente podia ter um computador que poderia caber em uma mesa, né? Que é o desktop. Então a cultura digital não apenas como uso de equipamentos e produtos, mas também ela envolve processos, experiências, vivências, escolhas que se dão frente ao excesso de informações. Produtos e serviços que circulam pelos bancos de dados, redes e dispositivos digitais. Então, nós temos os equipamentos para a gente acessar essa internet, por exemplo, mas nós temos tudo que é os processos, todas as escolhas, eu escolho a rede social X, eu escolho seguir tal pessoa, tudo isso, escolho tal informação, tudo isso são vivências dessa cultura digital, dessa cibercultura. Aí alguns princípios aqui da cibercultura que assim, mostram o diferencial desse período, né? Dessa nova cultura que nós temos. Primeira coisa, liberação da emissão. Antes, quando você lia um livro, você lia aquela obra que já estava pronta, você apenas apreciava, gostei, não gostei, etc.
e acabou o livro. Você lê início, meio e fim. Hoje você não. Qualquer pessoa pode produzir a informação. Então, se você viu lá um vídeo, se você não gostou, você pode comentar, curtir, descurtir, né? Você pode criar o seu próprio vídeo. Então, hoje nós percebemos que essa emissão não é só uma pessoa que emite informação. Todas as pessoas podem produzir e distribuir informação. Essa conexão generalizada e aberta que você pode compartilhar, misturar, remixar. Então, tudo que está na rede está conectado e tudo que está na rede pode ser usado por qualquer pessoa. Tá? Então, nós temos até uma cultura hoje livre, né, de as pessoas, os conhecimentos que estão na internet, eles serem acessíveis para todo mundo. Ainda tem um problema de direitos autorais com músicas, livros, etc. Tá? Outra coisa também que é muito importante é a reconfiguração de práticas sociais, instituições e modalidades midiáticas. Tá? Então houve uma mudança, né? Vários aparelhos que antes eram usados fora da internet, com a cultura a cibercultura, eles passaram a também agregar os benefícios da internet. Um exemplo é o jornal, antes era só impresso. Agora nós temos o jornal online, tanto que o impresso nem existe mais. Revistas, antes eram todas impressas, Caras, Contigo, Capricho. Hoje nós nem temos essa revista mais impressa e agora online, algumas delas nem existem porque não tem faturamento, porque não vende, né? No online você vai lá e acessa e você não paga para você acessar. A questão do rádio, antes era o rádio, né, analógico. Depois nós temos o rádio na internet, o podcast, a TV. Antes era a TV analógica, depois a TV digital. Agora nós temos a Smart TV conectada à internet. Então nós temos o telefone que você falava com as pessoas. Agora você tem o WhatsApp que você fala também, mas é de outro jeito. Então vai mudando então, por isso que a gente fala que é cibercultura, porque a partir dessas transformações, evolução dessas máquinas, desses equipamentos, a cultura, o modo de vida das pessoas também foi mudando, tá? Cada época, cada tecnologia, ela vai provocando algumas mudanças na forma como as pessoas vivem. E a gente percebe que essas tecnologias de informação e comunicação, elas causam transformações na forma de comunicar, de se relacionar, de estudar, de ensinar, de aprender, os negócios, tudo isso causa transformações. Aí nós temos algumas características aqui da cibercultura, tá? Por exemplo, a inteligência coletiva, porque todos podem produzir conhecimento, redes sociais, recursos educacionais abertos que a gente vai aprender mais para frente. O conhecimento rizomático significa que o conhecimento ele não vem só de uma fonte, ele pode vir de vários lugares. A convergência das mídias em um único aparelho como celular ou tablet ou notebook, a gente pode ter informações de várias, né? Em um único aparelho você agrega funções de outros. O mobile ali, que é o mobile, né? Que você tem a mobilidade, carregar seu equipamento, games na educação, são alguns fenômenos, né? Alguns aspectos que demonstram essa cibercultura. Aí depois nós temos a internet, tá? Então cada vez mais que a internet foi se aperfeiçoando, né? A gente vai ver que teve algumas etapas para ela se aperfeiçoar, mas se aprimora essa cibercultura. Então, com o surgimento da internet, a princípio para meios militares, que eu disse para vocês que antes era usado pelo exército, né, e organizacionais, ela passou a ser utilizada por pessoas como nós, pessoas comuns. E ela trouxe esse ciberespaço para a vida cotidiana das pessoas, onde as pessoas inicialmente, um exemplo, tinha o Orkut, que foi a primeira rede social. Então as pessoas antes elas se comunicavam face a face, né? Telefonavam. Aí com a rede social você tinha os amigos da rede social, você tinha a comunidade da rede social. Então aí já começou a mudar um pouco essa prática, essa cultura, esse estilo de vida, né? Já passou a ter o online e o offline, né?
A internet pode ser tratada como um sinônimo de conceito de ciberespaço, porque o ciberespaço ele acontece dentro da internet. Então, quando você está conectado à internet, você está naquele mundo virtual. O Castel, que é um autor também espanhol bem interessante nessa área, ele fala que a internet é a base tecnológica para a forma de organização da era da informação. Nós temos hoje acesso ilimitado à informação, né? Inclusive até excesso de informação às vezes por causa da internet. Então, nós chamamos de era da informação, tá? Então, a partir da expansão da internet, tá? E aí as pessoas elas estão conectadas em rede, elas estão podendo se comunicar, se relacionar melhor, né? Aí as redes são formadas por cidadãos comuns, empresas, pesquisas acadêmicas, nós podemos colocar universidades, todas elas relacionadas e vivendo em um ambiente telemático digital de realidade virtual. Inclusive, hoje a gente percebe, né, nessa questão da pandemia, como que as empresas estão conectadas em rede, os professores, né, eu percebo nós na universidade, nós estamos conectados, né, nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos os e-mails, a gente está ali, por mais que a gente não se veja, nós estamos nos comunicando, né? Essas pesquisas agora em torno de uma vacina, há um compartilhamento de tecnologias, de conhecimento entre os países, entre as universidades. Então a gente percebe que há realmente essa rede entre as pessoas, né? E essas redes se interligam através de computadores e outros aparelhos. Antes era mais o computador, hoje nós temos outros aparelhos, principalmente o celular. E aí, por meio desses aparelhos, você pode coletar, manipular, estocar, simular, transmitir informações, né? E esse é um fluxo de informações infinito, né? Porque não dá para você controlar mais, porque se você procurar no Google qualquer assunto, tem lá milhões de resultados para aquilo ali. Nós também temos uma linguagem específica da internet. Eu até trouxe essa tela para a gente assim meio que lembrar, né, que na nossa comunicação do dia a dia a gente usa muito alguns desses sinais aqui, né, linguagem, sinais, códigos, essas expressões que são chamadas de internetês. Então você não usa aquela linguagem formal, você usa esse beleza, esse cadê, esse não, para você rir você põe esse kkk ou aquele rs lá, os emojis que são expressões, né, realmente genuínas da internet. Então você quer expressar uma emoção numa conversa escrita, você põe uma figurinha, uma imagem dessa. Agora tem as figurinhas, os stickers, não é? Então nós temos assim várias formas de nos comunicar, até poder colocar os memes também. Então várias formas específicas, sinais, hashtags, aquele arroba da internet, são vários símbolos específicos da internet. Você não usa aquele arroba para o seu dia a dia, a não ser que você trabalhe com alguma coisa, né? Aquele hashtag jogo da velha você usava às vezes para brincar, então você usa, né, para você levantar ali um assunto. Então, para a gente ver que tem linguagem específica. Depois nós temos aqui esse filme, não sei se alguém já viu, né? Se alguém tiver criança já viu. O Wi-Fi Ralph quebrando a internet e só para título de ilustração, ele no filme o personagem, eles eram joguinhos que depois, quando surgiu a internet, eles entraram na internet, entraram para o mundo virtual. Eu acho engraçado, interessante a fotografia do filme, aonde eles transformam os elementos da internet em uma cidade. Então nós temos aqui cada prédio desse representa um desses elementos da internet, os mais importantes, os mais famosos, né? Então nós temos aqui o WhatsApp, ó, o predinho aqui do Instagram, da Disney, do Twitter, né? Tem outros ali que mostra uma loja, eBay, e mostra assim a questão dos spam, a Deep Web. Então é bem interessante para meio que materializar como seria esse mundo, né? Esse território virtual que é o ciberespaço. Aí aqui tem outra representação aqui também. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento da internet, www, né, World Wide Web, que é essa rede mundial de computadores. Foi a partir da criação dessa internet, que é chamada de comercial.com, que nós
temos acesso, porque antes a internet era restrita, e com essa internet aqui nós temos mais acesso ao conhecimento, a partir dessa internet comercial, tanto ao conhecimento como também a questão do comércio, etc. Tá? Aí é que o Tim Berners-Lee foi o idealizador dessa internet como conhecemos hoje, né? Só a título de informação, quem quiser pesquisar depois, tá? E aí nós temos aqui as três gerações, a 1.0, 2.0 e 3.0. Vamos falar um pouquinho da 1.0, que foi na década de 1990, que foi essa época mais comum, a fase .com. Nessa época, a internet era simplesmente uma enciclopédia virtual. Não sei se alguém lembra da Barça, que era uma enciclopédia caríssima que tinha uma época. Então era assim, você tinha a Barça física e depois você passou a ter aquele conhecimento no computador. Então, é a primeira geração da internet comercial. Existia uma grande quantidade de informações disponíveis, não havia interação entre as pessoas, a pessoa colocava o site, as pessoas e os usuários, né, os internautas, eles eram leitores daquela informação, o usuário era um mero espectador, que ele não podia alterar o conteúdo, né, daquilo que ele via, não tinha autorização, era apenas um espaço de leitura. Nesse período, uma coisa muito interessante que transformou o Bill Gates no homem mais rico do mundo, até a última informação, acho que ele ainda era, não sei se já perdeu o cargo, né, o posto. Mas o computador pessoal se tornou popular, principalmente por causa da invenção do Windows, né, que é um sistema operacional mais amigável, mais simples, das pessoas que não têm tanto conhecimento em informática poderem usar. E se percebe que todo mundo hoje usa, né, a maior parte, pouquíssimas pessoas usam outros sistemas, mas a gente usa mais o Windows, que é o sistema que a gente consegue usar melhor para nos computadores. Então é o da Microsoft, né? E depois, com essa popularização do computador pessoal e do Windows, aí as pessoas físicas, não pessoas como nós, também puderam usar a internet e passou a ter um preço mais acessível, né? Apesar de hoje não ser tão acessível, mas passou a ser mais acessível. Mas essa imagem aqui em cima, ela representa o site e as pessoas ali, é um site, uma ideia para muitas pessoas. Então aqui a internet ainda não era colaborativa. Aí nós temos aqui uma representação dessa internet, ó, então o emissor, né, e o receptor aqui. Então nós temos o sítio, a mensagem vai para o outro, não há interação entre um e outro. Depois nós temos a internet, a web 2.0, a partir de 2001, já houve um aprimoramento, porque aqui essa fase é chamada da construção coletiva do conhecimento, a era social da internet. Então, era chamada de web participativa, porque as pessoas podem participar mais. Aqui os usuários não são simples espectadores, eles fazem parte do espetáculo, eles podem ter o seu canal, eles podem ter o seu perfil. Na época do Orkut, a pessoa podia criar uma comunidade, que eu achava tão legal aquilo, agora não tem mais isso, né? Então, os usuários eles geram conteúdo, criam comunidades, interagem entre si, possibilita a construção coletiva do conhecimento, existem plataformas, depois a gente vai falar mais, mas o próprio YouTube você pode ali colocar o seu material, outras pessoas podem também, tem o Wikipédia, tem o Wikispace, que é uma página colaborativa, o próprio rede social, você pode interagir com outras pessoas, existem várias redes sociais, vários perfis, que eles são assim para enriquecer o conhecimento. Claro que a gente vê tanta coisa na internet que às vezes essas coisas assim, que são para estudo, são sérias, a gente não presta muita atenção. Então ela se tornou muito participativa, só que como todo mundo pode produzir conhecimento, a dificuldade que nós temos hoje é em lidar com esse excesso de informações. Aí nós temos também que essa web 2.0 é formada por um conjunto de ferramentas que potencializam a rapidez e a troca de conhecimentos, que tornam a informação disponível em toda parte. Então, a gente pode, né, trocar conhecimentos mais rapidamente e todos que têm internet possam ter acesso a essa gama de conhecimentos aí. Tá? Outra coisa também é esses recursos da web, com essas plataformas colaborativas,
elas promovem esse trabalho coletivo, a troca afetiva, a produção e circulação de informações, de construção social do conhecimento. Tá? Outra coisa que é importante também, ela apresenta recursos e possibilidades que podem enriquecer o processo de aprendizagem dos alunos, na medida em que incentiva a experimentação, a reflexão, a geração de conhecimento individual e coletivo, favorece a formação de um ciberespaço de interatividade que contribui para a criação de um ambiente de aprendizagem colaborativa. Nós temos vários recursos que você pode fazer seu trabalho de forma colaborativa, então depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre alguns deles, tá? Então você pode ter essa possibilidade aí de você trabalhar colaborativamente com outras pessoas. Aí nós temos algumas inovações tecnológicas que acompanharam a Web 2.0, só a título de informação, tá, gente? Tecnologia de conexão da banda larga popular, que antes era discada, redes sociais, alguns exemplos, aparelhos always on, que é de conexão permanente, conexão contínua, como o celular, você põe o Wi-Fi, você pode conectar, ou o próprio notebook também. A convergência digital, celular é o único aparelho que agrega outras funções. Cloud Computing, que é a computação em nuvem, você não precisa ficar enchendo o seu computador. Para você ter uma segurança de algum documento importante, você pode colocar na nuvem, que seria o Google Drive, o OneDrive. A aprendizagem digital, que é e-learning, que é a aprendizagem por meio da internet. Depois a gente vai falar também da aprendizagem móvel, que é a aprendizagem com mobilidade, com os equipamentos móveis, tá? Aí nós temos a 3.0, que já nós podemos dizer que nós estamos na 2, mas já tem algumas coisas que indicam que já estamos também na 3, tá? Uma fronteira entre a Web 2 e 3, tá? O que é interessante dessa Web 3 é que ela é uma web semântica. O que significa isso? Ela é uma web inteligente, é uma internet que ela se alimenta daquilo que a gente procura e a gente faz na internet. Então ela vai aprendendo. Olha, ela gosta de moda, então vai gerar conteúdos personalizados para mim. Eu gosto de comprar sapato, aí vem aquela notícia. Eu gosto de... Sou professora, gente, vem tanta coisa de professora e de filho. Ah, você que tem filho, então ele vai... Você vê que você postou foto com seu filho, ela tem filho, oferece pacote de viagem, tudo personalizado de acordo com o seu... Isso é muito bom, né? Mas muitas vezes esses dados que não são processados por pessoas, sim, por algoritmos ou robôs, muitas vezes eles nos induzem a gastar além da conta, a ser influenciados nas nossas decisões, então, e tudo isso muitas vezes é manipulado apenas para a questão do consumo, tá? Isso também é formação de ideias, né? Porque dependendo das páginas que você curte, você vai receber outras sugestões. E aí o que acontece? Muitas vezes você é influenciado alguma tendência que você tenha, por causa desse excesso de informações que você vai receber. Então aqui nós percebemos que usa muito essa linguagem de programação para filtrar esses resultados para nós. Nós temos plataformas de redes sociais mais sofisticadas, tá? Que elas captam nossas intenções, nossos gostos e vão gerando, né? Aplicativos também que captam até a nossa voz, né? Agora umas coisas aí, uns aplicativos que a gente não tem muita certeza, né? Mas eles captam a nossa voz e é o que a gente fala, depois gera produtos de acordo com o que a gente está dizendo, tá? E a web como espaço de mediação de serviço, mais voltado para a questão dos negócios. Aí nós temos 3 metáforas aqui da internet para a gente entender um pouquinho. Esse início a 1.0, 1999, a infância da rede, né? O início da rede, né? A criancinha, né? Aí nós temos a 2.0, 2001 até mais ou menos 2010, a puberdade da internet, já é um pouquinho mais colaborativa, né? Mas a gente percebe que é tão horrível, né, as redes sociais, que todo mundo pode gerar coisas, e às vezes as pessoas geram fake news, geram conteúdos que depreciam as outras pessoas, né, causam discurso de ódio, etc., racismo, discriminações. Então a gente percebe que tem esse lado muito positivo, mas também tem coisas negativas, porque esse monte de muitas pessoas
gerando conteúdo, nem todo mundo sabe o que está fazendo na internet. Esse é o problema, não é? E aí nós temos a 3.0, que é 2010, o futuro, que é o amadurecimento da internet. Só que a gente percebe que esse amadurecimento ele vai continuar, vai ter a 4, a 5, a 6, né? Vão ter novas gerações de internet. Aí só para a gente relacionar um pouquinho aqui, relacionar com a educação. Então a 1.0, essa fase inicial, ponto com, era mais uma rede de documentos, repositório de informação, porque não podíamos mexer no conteúdo. A interação era com seres humanos apenas. Nesse caso, o professor ele poderia selecionar, né, administrar a informação e o aluno também poderia acessar essa informação. Então aqui era apenas uma fonte de busca. Como você busca num livro, você poderia buscar na internet nesse momento aqui. Depois nós temos a 2.0, já houve mais pessoas usando, a informação já não estava tão fácil. Então é um grande, o pessoal fala que a Web 2.0 é um grande quebra-cabeças. É uma rede social formada por pessoas e máquinas que estão interagindo ali, né? As pessoas conectadas, claro, ainda são pessoas. E aí houve uma criação e difusão de informação dinâmica, porque a informação está sendo processada o tempo todo. Os usuários são seres humanos. Aqui já há mais possibilidade de trabalho colaborativo. Tá? Então, o professor e os alunos selecionam, administram e trocam informações, estabelecendo dinâmicas de colaboração e cooperação. Então, aqui dá muita possibilidade de trabalhar colaborativamente. A 3.0, ela já imita o sistema nervoso, ela já é inteligente, então ela já faz algumas escolhas automáticas baseadas na programação, porque nessa 3.0 os computadores se parecem com seres humanos. Até tem aquela, você vai acessar o site, você é um robô, né? Você poderia ser um robô, mas você não é, por exemplo. Então, ela é comportamentos parecidos com os de seres humanos. É uma rede semântica inteligente. Aí nós temos respostas e informações personalizadas a partir de perguntas e buscas. Já não são só pessoas que habitam essa internet, são pessoas e agentes artificiais, como robôs, algoritmos e linguagem de programação. A inteligência artificial que a gente fala, né? Não é inteligência humana, é a inteligência artificial. E aqui os professores e alunos são consumidores e produtores ao mesmo tempo. E o computador ele vai assessorar nessa seleção dessa informação, porque você tem dificuldade para encontrar um conteúdo, se você colocar no filtro de busca bem certinho, a máquina te ajuda a procurar essa informação. Aí nós temos uma rede móvel que está essa rede móvel ela está na 2 e na 3, tá, gente? Que é essa proliferação da comunicação sem fio, Wi-Fi, wireless, pessoas e objetos estão conectados. Nós pessoas, nós conectados, mas as máquinas se conectam sem a nossa permissão às vezes e mandam informações, tá? Existem já, como eu disse, alguns aplicativos que mandam informações e algumas máquinas, algumas coisas, internet das coisas, né, objetos, se conectam em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo físico ou virtual. Então já essa integração entre o real, online e offline, em tempo real, tá? Outra coisa também que é interessante, ó, o modo de visualização dos conteúdos é feito mediante um dispositivo rápido, pequeno, portátil, de alta resolução e integração entre os veículos, que é o smartphone. Então é um aparelho, como eu já disse na aula passada, que ele agrega funções de outras máquinas. Aí aqui tem um exemplo, ó, parece que parece aquele mundo do Stranger Things, né? Ele vai puxando todas as funções, né, dentro dele, né? Tudo que tinha em outros aparelhos ele vai sendo puxado para dentro do smartphone. Aí essas mídias móveis, internet das coisas, só alguns exemplos aqui, pessoal. A internet das coisas, internet of things, né? Que são objetos sencientes, são objetos inteligentes. Eles são programados para se conectarem à internet, normalmente é Wi-Fi, e aí eles já coletam informações, já são programados para isso, para coletar e enviar informações para um computador central. Aqui, né, são chamados de soldados da internet das coisas. Esse exemplo aqui desse coletinho é para animais, rastrear animais, né, na floresta. Então, tem um sensorzinho aqui que manda informações sobre a saúde da ave. E aqui um sensor de solo também. Nós temos aquele relógio, né? Eu tenho um relógio daquele que
que eu vejo, minhas batidas, né, eles também, né, se conectam ao celular, se você colocar, e manda informações e te informa. E tem esse tempo estava tendo um que é o Strava, se não me engano, que ele manda a localização. Ele estava mandando localização de pessoas que estavam secretas. A pessoa estava numa base secreta militar, por exemplo, e estavam, a partir desse rastreamento que a pessoa compartilhava, estava descobrindo onde que eram as bases secretas americanas, dos militares, né? Então, muitas vezes tem que tomar cuidado se você não quer revelar onde você está. Aí nós temos exemplo aqui também de um rastreamento numa garrafinha, a tampa de garrafa, e uma boneca, uma Barbie aqui, que também coleta informações da criança com quem ela interage e manda essa informação. Isso causou uma polêmica, esse aqui, porque isso é antiético, você coletar informação de criança e mandar, né? E tem até aquela conversa, você está com a Smart TV ligada, pode também estar mandando informações, pessoas gravando o seu voz, o que está fazendo na sua casa, e falam que é lenda, mas eu não duvido nada, viu? Tá bom? Então essa aula de hoje é um pouco para falar um pouco dessa cibercultura, dessa cultura digital, dessa influência. Observe quanto que a tecnologia está presente na nossa vida, a evolução da internet, né, até chegar nos dias atuais. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Aqui tem uma casa inteligente também, ó, toda conectada entre si, casa do futuro para quem tem dinheiro. Tá bom? Tchau, até mais.